Buenos dias, mi pueblo! Aqui no centro de treinamento do Real Madrid, o único que venceu 15 vezes a Liga dos Campeões. Quem tem mais tem 15, né? E a gente atualiza as notícias desta sexta-feira do Real Madrid. Uma boa notícia, inclusive, foi que a gente viu o Vinícius Júnior treinando no campo com todo o grupo. O Vini aparentemente recuperado de uma lesão. A previsão inicial é que o Vini ficasse de fora por 3 semanas, mas ele antecipa essa volta à equipe. No sábado, o Real joga contra o Girona pelo Campeonato Espanhol. Para esse jogo, o Vini ainda não deve ser relacionado, segundo o próprio Ancelotti durante a entrevista coletiva. Não sei se o Vini ainda não tem condições de encarar o Girona, se precisa desse 1 ou 2 dias a mais, ou se já é pensando em poupar o atacante para o jogo de terça-feira contra a Atalanta pela Champions. Um jogo muito mais importante do que o Girona, apesar de que vencer o Girona dá ao Real Madrid a liderança do Campeonato Espanhol, mas contra a Atalanta é jogo que vale até uma possível classificação do Real aos playoffs da Champions. O Real hoje é o 24º colocado na Liga dos Campeões, é o último time que ocupa a posição dentro deste grupo que disputa os playoffs. Perder para a Atalanta pode deixar o Real Madrid de fora, inclusive, dessa briga por uma vaga nas oitavas de final, o que seria desastroso, né? A última vez que o Real Madrid ficou de fora de um mata-mata da Champions foi em 1990, ou seja, há mais de 30 anos. Por isso, foco total contra a Atalanta, até porque não é um adversário qualquer. Vamos lembrar aqui que a Atalanta é a atual campeã da Liga Europa, é o vice-colocado do Campeonato Italiano, foi o único time na temporada passada que venceu aquele Bayer Leverkusen, que era a grande sensação, 52 partidas de invencibilidade tinha o Bayer Leverkusen, até chegar na final da Liga Europa, quando a Atalanta acabou fazendo um 3-0 e ainda saiu barato porque jogou demais. A base da Atalanta foi mantida para essa temporada. Principalmente o técnico, o Gasperini, já há muitos anos no comando da Atalanta. Por isso o Ancelotti sabe da dificuldade que terá pela frente na próxima semana. O Real não faz uma boa Champions, está muito abaixo do que a gente tem se acostumado a ver o Real Madrid no torneio europeu. E também por conta de Kylian Mbappé, que está devendo muito até agora, desde que chegou no Real Madrid. Hoje, mais uma vez, ele foi o principal assunto na entrevista coletiva, muito questionado o Ancelotti sobre o desempenho do Mbappé, e o que a gente pôde conferir na maioria das respostas foi de que ele vai insistir no Mbappé no time. Disse que o Mbappé tem consciência de que não faz uma grande temporada, de que não vive o seu melhor momento, e que isso é o principal, que o jogador precisa ter a consciência de que ele não está bem, que em alguns casos, alguns jogadores, apesar de não estarem bem, não conseguem enxergar essa situação. Segundo Ancelotti, o Mbappé tem isso muito claro e que precisa melhorar, apesar de ter perdido 2 pênaltis seguidos em uma semana, né? Perdeu contra o Liverpool pela Champions, perdeu contra o Bilbao pela Liga dos Campeões, nas 2 partidas jogando do lado esquerdo, onde ele acha que ele rende muito mais, já que o Vini estava ausente, mas ainda assim o Mbappé não conseguiu corresponder àquilo que se espera dele. O Ancelotti também falou sobre o Mundial de Clubes. Tivemos o sorteio na sexta-feira, o Real vai encarar o Pachuca, o Salzburg e também o Al-Ahly. Mas segundo o Ancelotti, tem muito tempo pela frente. Ele disse que acompanhou o sorteio, mas que ainda não é momento de pensar no Mundial de Clubes, já que isso vai acontecer só no final da temporada aqui na Europa, lá entre os meses de junho e de julho, por isso tem bastante tempo pela frente. Jogo importante contra o Girona no sábado pelo Campeonato Espanhol, dar minutagem para quem está no banco de reservas, mas pensando principalmente em recuperar a boa fase para encarar a difícil Atalanta na próxima terça-feira. Valeu, galera, boa sexta, bom final de semana para todo mundo.